Para se obter uma produção constante durante todo o ano, é necessário adotar um escalonamento de produção, utilizando-se um esquema de módulos. Os mais usados são 2:3 e 2:4, que correspondem a um galpão para cria, 1 para recria e 3 galpões de postura para o primeiro módulo, um galpão de cria e um galpão de recria para 4 galpões de produção no segundo módulo. Nesses esquemas de modulação, o lote é transferido com 18 semanas de idade para o galpão de produção. Considerando 2 semanas para a limpeza e desinfecção do galpão, que é o chamado vazio sanitário, tem-se uma diferença de 20 semanas de idade entre os lotes em produção. Não é aconselhável do ponto de vista sanitário criar aves de idades diferentes no mesmo galpão para não haver contaminação do lote mais novo. Todos os galpões devem ser construídos no sentido leste-oeste, para que o sol passe sobre as suas cumieiras e nunca entre diretamente dentro das instalações para não haver o estresse calórico das aves. O galpão, para a fase inicial, pode ser dimensionado para alojar 20 aves por metro quadrado. A largura do galpão deve variar entre 8 e 12 metros. O pé direito deve ter uma altura mínima de 2,80 metros. Se a região for muito quente, esta altura pode ser ainda maior, até 3,5 metros. O comprimento do galpão deve ser determinado de acordo com o número de aves. A cobertura pode ser de telhas de barro, que são as melhores em conforto térmico, porém são mais caras, pois necessitam de uma estrutura de madeira. Você pode usar madeira roliça, como é o caso do eucalipto, para baixar os custos, mas tem menor durabilidade. As telhas de fibrocimento de 6 mm são de menor custo, mas devem apresentar a máxima inclinação possível. Nesse caso, é obrigatório ter um lanternim, que tem a função básica de permitir a saída do ar quente e de gases, melhorando a renovação e a qualidade do ar dentro do galpão. Seja de que material for, o telhado deve ter um beiral de 1 a 1,5 metros para fora, para evitar a entrada de raios solares e chuva. Em volta, construa uma calçada com largura igual à projeção do beiral do telhado, a fim de evitar a entrada de umidade na instalação. Em volta dela, no chão, deve ter um canal que permita o escoamento da água do telhado. Nas laterais do galpão, construa uma mureta em alvenaria, de fora a fora, com altura de 20 a 40 centímetros. Coloque telas com malha de meia polegada à prova de pássaros, cobrindo da mureta até o início do telhado. O vão do lanternim também deve ser telado. Nessas laterais, por cima das telas, coloque cortinas entre a mureta e o respaldo do telhado. Essas cortinas geralmente são de polietileno, que servem para facilitar o manejo da ventilação. Com um sistema de roldanas, cabo de aço e manivela, pode-se levantar toda a cortina de um lado do galpão de uma só vez, devendo fechar de baixo para cima e abrir de cima para baixo, para evitar correntes de vento diretamente sobre as aves. As extremidades do galpão devem ser totalmente fechadas em alvenaria ou madeira. Por dentro dessa área fechada, deve ficar uma área de serviço que possibilite o armazenamento da quantidade de ração para 1 a 2 dias e equipamentos. Coloque a ração sobre um estrado de madeira para que fique longe do chão e não umedeça. O piso deve ser impermeável e acima do nível do solo. Normalmente é construído em concreto com 5 a 10 centímetros de espessura. Tenha o cuidado de deixar uma inclinação de 1 a 2% a partir do centro para as laterais. Isso é muito importante para o escoamento da água durante a limpeza e desinfecção do galpão.